Ô Rubens Júnior, conta tudo pra gente. Como é que a Raposa vai enfrentar o Palmeiras? Direto de São Paulo, ele, Rubens Júnior. Bom dia, um abraço. Um abraço, bom dia! Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, sobe o som Nação Azul hoje às 9 horas da noite contra o Palmeiras, Arena Barueri, compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que deixa o foco, avançou a próxima fase da Copa do Brasil, na próxima semana tem a Libertadores, o assunto é mesmo brasileiro e o Cruzeiro que vai para a segunda casa do Palmeiras, o Palmeiras que ainda não perdeu em casa nesta temporada com 16 jogos de invencibilidade. O Cruzeiro que teve 26 jogadores relacionados, lembrando, o Bruno Rodrigues não vai poder ficar sequer com uma opção de banco para essa noite, ele que pertence ao Palmeiras, mas é um Cruzeiro que depois, do jogo contra o Bahia pelo Brasileiro, que tem a volta aí do Arroio, do Kaique também, ambos já retornaram no jogo passado pela Copa do Brasil. O Cruzeiro pro jogo desta noite, podendo ter força máxima, é claro, reavaliando a parte física, o Christian foi poupado dos últimos 2 jogos do Cruzeiro contra o Goiás e também contra o Bahia. Ele que tem 28 partidas na temporada pode retornar. Tem uma dúvida também na ala direita. O Fagner foi preservado dos últimos jogos. Inclusive o Fagner não faz 3 partidas seguidas. É o manual que vem seguindo a comissão técnica do Cruzeiro. Um provável time para esta noite. Lembrando, às 9 horas com Otávio, com Fagner ou Cauã, Fabrício, Bruno e Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Christian, Arroio e KJ, Neiser, Vila Real, é o provável Cruzeiro pro Sabatão da Itatiaia. Lembrando, Romano, que vai acontecer na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras e que também tem um gramado sintético. E o Palmeiras bem em casa nesta temporada, uma invencibilidade impressionante de 16 jogos, mas o Cruzeiro seguindo a sua maratona tão pesada também do mês de maio, após o mês de abril com 9 jogos e um excelente retrospecto. O Cruzeiro inicia, o mês de maio com aquela derrota para o Atlético, mas depois tem um empate contra a Católica, vitória contra o Bahia, tem a vitória para cima do Goiás, Nesse ritmo que vem o Cruzeiro, lembrando, trabalha aqui no domingo depois do jogo e vai para Buenos Aires, local do jogo da terça-feira contra o Boca, aí é pela Copa Libertadores. É jogo que vai parar, talvez seja o grande jogo da rodada, porque a gente tá falando de um líder, de um grande candidato ao título e de um Cruzeiro que está em ascensão. No Campeonato Brasileiro, é meio de tabela, mas sob o comando do Arthur Jorge, o Cruzeiro tem aproveitamento de vice-líder. O Cruzeiro sofreu apenas 2 derrotas, 5 vitórias sob o comando do Portuga. Só que tem essa questão, Romano? O Cruzeiro vai ter que ir pro jogo contra o Palmeiras, mas pensando que terça-feira tem uma decisão de Copa Libertadores. Outro jogão. Outro jogaço. E aí a gente tá falando de um jogo de Libertadores com cara de mata-mata, porque se o Cruzeiro vence, ele tá classificado e praticamente tira o Boca, e se perde, o Cruzeiro se complica. Então não tem como pensar 100% no Palmeiras, e eu digo em relação à estratégia de jogo, sem pensar na partida do Boca. E eu acho que o Arthur Jorge vai ter que segurar alguns jogadores que estão mais desgastados. Você falou sobre o grande jogo da rodada, eu corri lá na rodada para dar uma observada, Sim. A gente tem Atlético e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, O Fluminense com o São Paulo técnico novo, Fluminense vindo aí numa sequência de pressão para cima do Zubeldia. Aí você vem no domingo, Corinthians Santos e Coritiba, Botafogo e Corinthians, Bahia e Grêmio, Bragantino, Vitória, Chapecoense e Remo. E Atlético Paranaense e Flamengo. Realmente é o jogo da rodada. Tem grandes jogos, obviamente, Tem um Botafogo e Corinthians que vai ser legal de acompanhar, esse Fluminense e São Paulo, mas Palmeiras e Cruzeiro, pra mim, é o jogo da rodada. E ano passado o Cruzeiro se deu muito bem nesse tipo de confronto. Foi. O Cruzeiro não perdeu para Flamengo nem para Palmeiras. Inclusive, o jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras fora de casa foi um empate, mas que o Cruzeiro teve um jogador expulso e mesmo assim esteve muito próximo de vencer a partida. Palmeiras vem de 2 empates nesse campeonato brasileiro e pode ter certeza, Romano? Vai ter muita pressão pra cima de arbitragem, porque no último jogo o Palmeiras se sentiu prejudicado e a gente sabe como funciona a situação ali com a Leila, com o Abel, é pressão o tempo inteiro, o Cruzeiro tem que ficar atento a isso também. Você falou do Abel, vamos ter o encontro dos portugas,
ali na área técnica. De um lado, o Abel Ferreira, do outro, o Arthur Jorge, que tem um retrospecto bem legal nesse Campeonato Brasileiro, né, Rubens? Pois é, Romano, que retrospecto excelente no Campeonato Brasileiro, mais de 70% tem o técnico Arthur Jorge. Esse retrospecto faria o Cruzeiro brigar pela liderança, né, da competição, juntamente ali com o Flamengo. Então, nos últimos 7 jogos, né, em que esteve o Cruzeiro em campo pelo Brasileiro com o técnico Arthur Jorge no comando, foram 5 vitórias e 2 derrotas. Derrotas essas para o Atlético e também para o São Paulo, que foi aqui no Morumbi. Vamos com jogadores que estão relacionados aqui em São Paulo pelo técnico Arthur Jorge, o Cruzeiro que chegou na noite desta sexta-feira, goleiros Otávio, Matheus Cunha e o Marcelo Heráclito, tendo laterais Fagner, Cauã Moraes e Kaique, zagueiros Fabrício, Bruno, Jonathan, João Marcelo e Veijalba, meias Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Japa, Pereira e Juan Gabriel, atacantes Arroio, Caio Jorge, Neiser, Sinisterra, vem ganhando boas oportunidades o Sinisterra, o Wanderson, o Kenji, o Bruno Rodrigues, né, veio com a delegação, mas não vai poder ficar à disposição, com o Chico da Costa e também o Marquinhos. É o Cruzeiro pro duelo de amanhã contra o Palmeiras, com algumas poucas dúvidas se manter a coerência o técnico Arthur Jorge. A gente fala sobre isso daqui a pouco, mas o Cruzeiro que vem ganhando, né, peças importantes. O Sinisterra foi uma delas, né, e o próprio Kenji, que vem sendo mais aproveitado pelo técnico do Cruzeiro, mas por outro lado segue, por exemplo, sem o Matheus Henrique, que poderia ali ser um substituto em caso de poupar, né, um ou outro atleta, como o Gerson, o próprio Lucas Romero também, Romano. Pois é, e se tem esse retrospecto legal, aí muita gente fala assim, retrospecto não entra em campo, mas ajuda. Ajuda e ajuda muito. Porque isso dá um ânimo a mais para os jogadores, ficam sabendo disso, para o próprio treinador, né? Já entra mais confiante, né? Dá mais moral. E aí o Rubem trouxe o aproveitamento do Arthur Jorge nesse Campeonato Brasileiro. É um aproveitamento aí de, arredondando, 70%. O Palmeiras tem um aproveitamento de 75%, o Flamengo de 71%. Então o Cruzeiro do Arthur Jorge seria o Cruzeiro do ano passado brigando pelo título. No meio dos dois, no meio dessa confusão da briga pelo título. A gente tá vendo cada vez mais, Romano, um Campeonato Brasileiro que vai ficando embolado na metade e no final. E na ponta vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E aí os clubes vão brigar para ver quem vai ser essa terceira força, para quem sabe tentar incomodar. No passado foi o Cruzeiro. E o Arthur Jorge está tentando fazer isso, com que o Cruzeiro seja novamente, em mais uma edição, a terceira força para tentar incomodar Palmeiras e Flamengo. E tem que ter, gente, senão já vai virar Espanha. Não, fica chato, né? Nós vamos virar Espanha, né? Mas já tá virando. Já tá virando. Pior que tá. Então se não tiver alguém para intrometer ali, para atrapalhar, né? Porque senão vai ficar muito chato, vão ficar só 2 equipes. 11 horas 25 minutos, 11 horas 25 minutos, e o seguinte, Rubens, nós estamos falando aqui do retrospecto e tal, e o provável Cruzeiro para encarar esse Palmeiras, lembrando o seguinte, Rubens já falou e eu volto a lembrar aqui, o jogo não será na arena do Palmeiras, será em Barueri, onde o Palmeiras se transformou na sua segunda casa, que aliás é um belo estádio, inclusive já trabalhei lá. Tem até a mesma grama sintética. Tem a mesma grama sintética, inclusive. Aliás, Valuzeiro, você defende que o Cruzeiro tem que... não pode falar poupar, mas você acha que o Cruzeiro tem que ir muito mudado para o jogo contra o Palmeiras e preservar para o jogo contra o Boca, ou você acha que o pau tem que torar? O HG precisa de consultar o departamento de saúde, né? Eu acho que vamos lá, algumas coisas que eu acho. Eu acho que o Cauã Moraes joga de novo. Eu não acho que o Fagner vai pisar em campo. Acho que ele repete a zaga, o Kaique vai. Tenho dúvida a respeito do Gerson, que foi substituído nos últimos 2 jogos, nos 30 minutos. O Romero acaba tendo que ir mesmo. O Christian, eu acho que volta, não para jogar um jogo inteiro. Vai Arroio. E aí, o que você vai fazer? No lugar do Matheus Pereira, não acho que ele vai tirar o Matheus Pereira do jogo, que também saiu muito cansado contra o Goiás, né? Então, o Cruzeiro está numa reta final complicada, como todos os outros times estão também, e o Arthur Jorge, ele fez esse caminho de viver cada jogo com a importância. A gente tem que lembrar, a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é delicadíssima, só não é pior porque realmente o Arthur Jorge tem um aproveitamento acima de 70%, né? Nos 7 jogos em que ele fez, ganhou 5 e perdeu 2. Eu penso que o Cruzeiro
precisa de, quem sabe, buscar um empate. A gente sabe da dificuldade, vai jogar contra o Palmeiras. É dispensável a gente falar a respeito do Palmeiras. Será que o Caio Jorge inicia? E outra coisa, o Neiser, que se envolveu naquela disputa de bola que acabou até fraturando a tíbia do goleiro Tadeu, ele reclamou de um incômodo. Será que ele estaria disponível? O Cruzeiro não tem o Bruno Rodrigues, que é um cara muito utilizado, porque pertence ao Palmeiras. E por força de empréstimo não vai poder. Então, o Arthur, mais uma vez, né, é um grande quebra-cabeça essa questão física de querer montar um time competitivo também. Eu sei que ele vai ir para esse jogo pensando com o que tem de melhor e pensando na sequência. Essa sequência final agora do Cruzeiro é aquela sequência para definir o que vai ser a segunda... o segundo semestre do Cruzeiro dentro de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, se vai seguir ou não na Libertadores e que tipo de campeonato o Cruzeiro vai fazer no segundo turno, né? Se você consegue melhorar a sua pontuação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não tem papo para grandes, para primeiras posições, mas eu acho que o Cruzeiro tem que mirar fazer um segundo turno de Campeonato Brasileiro para tentar chegar, quem sabe, em uma pré-Libertadores. É muito difícil isso que eu estou falando. Tem que cavar assim, tirar mais de 200 caminhões de terra, porque o buraco que ele foi colocado é grande demais, só foi ganhar na 9ª rodada, mas eu acho que o Cruzeiro tem que pensar nesse campeonato do segundo turno. E hoje, antes de pensar nesse campeonato, o Z4 está aqui, ó, bem grande no retrovisor do Cruzeiro. Teve um início horroroso de temporada no Campeonato Brasileiro em função do péssimo trabalho do Tite na Toca da Raposa 2. E se o Tite esteve aqui e fez o que fez com o Cruzeiro hoje precisa se reerguer. E para o Cruzeiro se reerguer, ele precisa competir em jogos mesmo chatos como esse contra o Palmeiras. Você está jogando contra o Palmeiras, fora de casa, é difícil. Ninguém falou que é fácil. É óbvio que é difícil. A questão é difícil enfrentar qualquer equipe. É o risco. Em qualquer lugar é difícil. É o risco da questão física dos jogadores. O Cruzeiro precisa, nesse jogo, ir com o que ele tem de melhor à disposição. Isso significa que o que ele tem de melhor hoje talvez seja o Calma Moraes na do Fagner, como disse o Valu. Beleza, que seja. O ponto é, o Cruzeiro não pode abrir mão desse jogo. O Cruzeiro não pode, em hipótese alguma, ver novamente o Z4 se aproximar. Cara, é simples, é básico. O Cruzeiro hoje ele precisa, mesmo que o jogo seja fora do Allianz Parque, aliás, até melhor que ele isso aconteça. Ele está próximo de lá, Thiago. Ele está só 2 pontos acima. Cara, que seja um empate. O Cruzeiro foi lá no ano passado, conseguiu um 0x0. Ele está 2 pontos, eu concordo. E ele está quantos pontos para cima? Em valor. E quantos pontos que ele está para cima? O campeonato hoje, você mesmo fez esse levantamento outro dia. São poucos pontos para quem está lá embaixo e poucos pontos para quem está lá em cima. Isso é uma gangorra, ok? E atrás do Cruzeiro ainda tem uns 4, 5, 6 times. Cara, mas não pode contar. Eu sei, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o nível de dificuldade de enfrentar o Palmeiras lá é muito grande. Que busca um empate. É muito grande. Tente buscar um empate. E eu acho, justamente. No ano retrasado também, Valor. E para fazer isso. Foi quando o jogo que o Lucas Silva teve um gol anulado no jogo do Davi Oliveira Lacerda. E para fazer isso, por exemplo, o Caio Jorge, que vive esse momento dele com a pubalgia, que a gente sabe que é uma situação complicada. Você vai pegar ele, vai colocar ele para jogar? Ele mesmo tem sido poupado em alguns jogos. Eu não correria esse risco. Eu entendo o que o Breno está falando, mas o Arthur Jorge, para mim, ele já pegou a caneta e assinou com esses riscos com todos esses riscos que o Breno está colocando. Não de forma irresponsável, tá, pessoal? Não fazer o que o Tite e a comissão técnica dele fizeram. Eu prometo que depois do meio do ano eu vou parar de falar o que o Tite e a comissão... Eu prometo a você, espectador, quando o Cruzeiro voltar, eu vou parar de falar isso. Mas até lá, que o Cruzeiro ainda está colhendo as frutas podres do que foi feito na preparação, ou melhor, do que foi deixado de fazer na preparação física do Cruzeiro e da utilização do Tite exacerbada dentro do Campeonato Mineiro. Mas o Arthur Jorge, ele assinou, Elton, esse risco e vai seguir. Eu não tenho a menor dúvida, dentro desses 5 jogos finais, quem puder contar, quando não puder, em meio a tudo isso, a gente está até, de certa forma, meio que esquecendo. 2 jogos importantíssimos para o Cruzeiro, em que o Christian sequer pisou no campo. Então isso também tem um recado importante. Então, o jogo será em Barueri. E o time para esse jogo, hein, Rubens?
com o Otávio, com Fagner, ou Cauã, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Christian. O Christian foi poupado do jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil e também foi poupado pelo Brasileiro contra a equipe do Bahia. Isso porque vem numa sequência pesadíssima, ele que é o atleta que por mais vezes atuou nesta temporada, 28 jogos. O Matheus Pereira até alcançou o Christian, já que ele ficou de fora aí dos últimos 2 jogos. O Pereira acabou atuando ambos com 28 partidas, o Gerson tem 27, jogadores já bem desgastados, tendo o ataque com Arroio e o KJ ou Neiser Villarreal. É o provável Cruzeiro pro duelo contra o Palmeiras. É força máxima, mas também já pensando no duelo decisivo que terá na próxima semana contra o Boca. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal. Estamos aqui para agradecer vocês mais uma vez, para quem chegou até aqui e curtiu o vídeo. Deixa o like antes de sair do vídeo, tá bom? Deixa essa moral aí pro canal. E deixa aí a sua opinião em relação aí às notícias em plena véspera aí do jogo contra o Palmeiras, tá bom? Você que tá chegando agora, nós desejamos boas-vindas, fique muito bem à vontade. Você que chegou, não se inscreveu ainda, e não conhece o canal, eu vou deixar o convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá bom? E peço aí o like de vocês, tá? Para dar aquela força pro canal. E falando um pouquinho aqui do canal para você conhecer. Depois que você assistiu o vídeo, né? Dá aí uma folheada aí nos vídeos anteriores que você vai estar conhecendo o canal. Aqui as notícias são só do Cruzeiro, tá bom? E é todos os dias aqui tem notícia do Cruzeiro atualizada para vocês. Então é importante você estar ativando o sininho de notificação, tá? Depois da sua inscrição. E o like de vocês aí para ajudar a gente aí a continuar trazendo o trabalho para vocês, as notícias sempre atualizadas aqui do Cruzeiro, tá? Quero agradecer a vocês, tá bom? Pela preferência que vocês estão dando nesse canal de estar aqui conosco, tá? Espero que vocês permaneçam aí com a gente com a inscrição. E verifique, tá bom? Se vocês estão inscritos. E fiquem à vontade, que esse canal aqui foi feito para atender toda a torcida do Cruzeiro. Então, fiquem à vontade para estar deixando o seu comentário, tá bom? Deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. O que você acha aí da partida contra o Palmeiras? Difícil, sabemos que vai ser, né? Mas o que você acha da atuação de cada um, a defesa, né? O Otávio, será que ele vai segurar essa barra? Será que o Palmeiras vai vir com tudo? O empate é importante. O empate é importante, mas uma vitória seria muito bom. Tirar uma vitória dentro da casa do Palmeiras, na segunda casa do Palmeiras, é de levantar a moral do Cruzeiro. Então é muito importante uma vitória, mas o empate já está de bom tamanho. Então deixa aí seu comentário, o que você acha, tá bom? A gente quer saber o que você acha sobre essa partida aí contra o Palmeiras. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Ficaremos atentos às notícias. Mais tarde nós voltamos com mais vídeos. Forte abraço, tchau, tchau.